you told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Muito bem-vindos a esse vídeo, a esse canal, pessoal. Como sempre, a gente deixando mandalas nos nossos vídeos, né? Para as pessoas se autoconhecerem enquanto assistem o vídeo. Assim, toda vez que você assistir um vídeo, é sempre uma oportunidade de você estar aprendendo sobre si mesmo, juntamente tendo informações espirituais e evoluindo espiritualmente. Se você quiser sempre ver nossos vídeos e seguir um caminho de autoconhecimento, se melhorar, né? Se inscreve no canal e liga o sininho para receber as notificações do que a gente tá trazendo de conteúdo para vocês. Assim vocês sempre vão estar evoluindo espiritualmente, aproveitando as oportunidades de ver nosso texto para evoluir espiritualmente. O tempo é uma criação divina e tudo que Deus faz, Ele fez com suas qualidades. Então o tempo ele realmente existe em Deus e existe na obra de Deus. O tempo existe para manter o passado, o presente e o futuro lineares. O passado ele não pode ser revivido. A gente não pode voltar para trás e mudar o passado. A gente não pode mudar o que a gente fez no passado, que trouxe nossos karmas pra gente. O que nos resta é vivenciar o karma, sofrer o karma, ou transformar o karma com ações positivas. Existem essas duas formas de queimar karma. Ou sofrendo o que a gente fez para os outros, ou fazendo o bem. Mas o tempo também atua como um curador das nossas feridas. Pelo menos no nosso mundo físico, né? No mundo espiritual, talvez não. A realidade dos espíritos no tempo é diferente, porque eles podem viajar no tempo, né? Pelo menos os mais elevados, né? Eles podem mudar o tempo. E muitas vezes os do plano espiritual inferior também. Mas mesmo assim, eles também não podem anular o karma do que eles fizeram, mesmo viajando no passado. Porém, eles podem viajar no tempo e fazer ações, né, sejam boas ou ruins, no passado ou no futuro. A gente, no plano físico, a gente vive o tempo, porque a gente anda no tempo, né? Existe o passado, o presente e o futuro pra gente. Então, o tempo existe pra gente. O que não existe é nosso livre-arbítrio pra gente ir pro tempo que a gente quiser. O tempo que a gente quer, a gente não pode viver, a gente não é livre para viver o tempo que a gente quer. A gente só podemos viver o presente. A gente não pode viajar para o passado nem para o futuro. A gente está preso na terceira dimensão temporalmente, mas a gente vivencia o tempo. O tempo no plano espiritual ele é diferente do plano físico, né? Geralmente as pessoas falam que é esquisito o tempo como é no plano espiritual, né? Muitas vezes elas não entendem direito. E isso acontece porque no mundo que a gente vive é diferente o tempo. Então é muito difícil a gente compreender o tempo de forma diferente. A gente pode aprender com o que acontece no passado e o futuro pra gente é desconhecido. Só que a gente pode ter fé no que a gente quer que aconteça no futuro. E isso pode ajudar a gente a moldar o futuro com o que a gente quer. Assim como ter as atitudes corretas pra gente construir nosso futuro no presente. No plano espiritual é diferente a passagem do tempo. Então, a percepção é muito mais aguçada no plano espiritual. Em diferentes sentidos, é uma percepção e a consciência são muito mais expandidas. E a noção de tempo também. Então, é um mundo muito, muito, muito diferente do que a gente vive agora. Quando um espírito toma uma decisão, ele sabe direitinho o que vai acontecer no futuro com essa decisão que ele tomou. Então, ele pode tomar as melhores decisões possíveis, que é uma coisa que a gente não tem aqui no plano físico. No plano físico a gente tem a vantagem, para quem não atingiu o Nirvana ainda, para quem não se iluminou ainda, de evoluir mais rápido no plano físico. Já do outro lado, quem é iluminado já pode se desenvolver muito bem no plano espiritual. Então, o pessoal no plano espiritual, eles podem escolher tomar a melhor decisão possível que vai dar mais certo, melhor na vida deles perante o que eles querem. Só que pode ser um pouco complexo, porque às vezes a gente tem muitas decisões que a gente pode tomar perante uma escolha, né? E muitos futuros possíveis. Eu pesquisando para fazer esse vídeo, né, eu encontrei uma informação que fala que no plano espiritual, o passado, o presente e o futuro, eles passam no mesmo tempo.
E por isso, nunca falta guardiões para proteger o plano espiritual superior, porque eles sempre têm o tempo certo para... porque não falta, né? Eles podem estar o tempo necessário deles estarem guardando esses locais, né? E também por isso, quando a gente pede ajuda para o espiritual, a gente recebe ajuda no momento que a gente pede. Porque como eles estão... o tempo para eles é diferente, então eles podem estar no momento que a gente pede ajuda. E mesmo assim, cada espírito tem sua função, o seu trabalho. Uns só no plano espiritual, outros de ajudar a gente aqui no plano físico. Pesquisando, eu também achei informação que para o espírito não existe limitação de espaço e de tempo no plano espiritual, né? Um espírito, ele está em todo lugar. E onde ele pensa, ele pode se manifestar no lugar que ele pensa. Assim como pode viajar para qualquer tempo. Isso é verdade em parte, né? Porque o espírito, ele está limitado pela evolução espiritual dele. Ele não pode visitar lugares muito elevados acima do dele, né? E a própria vibração que ele emana conecta ele aos lugares mais elevados ou menos. De acordo com como está a nossa vibração no plano espiritual, é onde a gente vai estar. Por isso a gente pode estar em qualquer lugar, que é o lugar que a gente pensar ou sentir, a gente está. Que tem a ver com o que a gente pensa ou sente. Assim sendo, se uma pessoa se torna má no plano espiritual, ela automaticamente vai para um lugar ruim. Ou também, se ela se desequilibra, ou se ela está em grande sofrimento, ela também vai para lugares ruins. Isso no nosso corpo físico, a gente está protegido. A gente recebe as energias do lugar ruim se a gente pensar em coisas ruins, se ligar em pensamentos e sentimentos, emoções ruins. Mas a gente não vai para um lugar de sofrimento se a gente pensar em coisas ruins. A não ser quando a gente esteja dormindo, o que é uma coisa normal, que todo mundo passa, né? E que é normal, faz parte da vida, acontece. Não tem como muitas vezes quando a gente evitar sofrimento. A gente pode tentar estar o melhor possível que a gente está, mas muitas vezes a gente não consegue evitar os sofrimentos que acontecem com a gente. Existe pra gente também merecimento e nível de evolução espiritual, pra gente estar em cada vez lugares melhores espiritualmente. Então não é assim que a gente pode ir para qualquer lugar. É claro que a nossa vibração, a nossa evolução vai ligar a gente com os lugares melhores. Mas existem muitos espíritos que estão em lugares muito bons e vêm para o nosso mundo para ajudar a gente. E eles vêm para lugares ruins, eles estão em lugares maravilhosos, como os dragões da luz, né? Eles são os seres mais evoluídos do nosso planeta. Eles estão muito bem onde eles estão, mas eles vêm para o nosso mundo para ajudar, para um lugar pior. E vêm aqui para ajudar a gente. Então pode ser que o espírito esteja em todo lugar, mas ele só pode ir nos lugares que a evolução dele, os sentimentos e os pensamentos dele conseguem acessar. E um dado que é muito legal também é que quando a gente faz viagem astral, a gente pode viajar, conhecer outros planetas, a gente pode ir para outros planetas. Só que existe todo um treino e um preparo para conseguir fazer isso. Então, para que fique bem entendido, né, o que a gente falou agora, nós estamos aonde nossa mente está. Então, no plano espiritual, a gente vai para o lugar que é igual à vibração que a gente emana. É o lugar que a gente se conecta, seja ele positivo ou negativo. E não existem muitas fronteiras no plano espiritual. Mas existem fronteiras, sim. Então, uma coisa que é muito interessante é que no plano espiritual a gente consegue vivenciar coisas do passado e do presente. A gente pode também estar a vários locais no mesmo. A gente pode estar em vários locais no plano espiritual também, se nossa mente conseguir estar em vários locais. No plano espiritual, a gente também toma ciência das nossas outras vidas. E as vivências que a gente tem aqui na matéria, elas fortalecem nosso espírito. No plano espiritual elevado, às vezes 200 anos passam num piscar de olhos. Muitos médiuns, né? Para muitos médiuns, eles vão fazer uma pergunta para o espírito, né? Mas antes dele formular a pergunta, o espírito já responde. Isso por causa de tudo que a gente falou que acontece no tempo. Que eles vivenciam o passado, o presente e o futuro no mesmo tempo também. E no plano espiritual, a gente recebe ajuda do plano espiritual, para eles é muito mais fácil ajudar a gente. Porque eles veem nas escolhas que nós tomamos, aonde ela vai nos levar. E eles procuram nos ajudar perante as escolhas que a gente toma, né? Visando sempre o bem. Eles não podem escolher pra gente o que eles querem. A gente tem que escolher o que a gente quer. E eles ajudam a gente a conseguir
as coisas que a gente quer, dentro do nosso livre-arbítrio. Mas eles sabem onde que a opção vai nos levar, e eles ajudam a gente porque eles têm uma visão muito mais ampla do que acontece com a gente, assim como o que acontece com eles. Mas como a gente não tem, então eles conseguem oferecer uma ajuda muito maior. É o que acontece na Umbanda, quando a gente procura ajuda, aconselhamento com os espíritos. Eles têm uma visão muito ampla do que acontece com a gente. Assim, eles podem dar uma boa ajuda para nós. A Umbanda é uma religião que o médium incorpora o espírito e ele conversa com o consulente, né, que vem falar com ele. Ele conversa, aconselha. Geralmente dá muito amor pro consulente quando a pessoa também é de bom coração, né? Porque a pessoa que não é de bom coração não gosta de carinho, de amor, né? Só em determinados tempos, né? Em determinadas situações, difíceis situações. Mas a pessoa que é boa, ela gosta de amor o tempo inteiro. E a gente é feito com um pedaço de Deus, né? E Deus é um ser eterno. Então a gente também é eterno. Mas a gente vive em ciclos, né? A vida é ciclos de acontecimentos, por exemplo, quem está vivendo na matéria reencarna e volta, né? A pessoa vive o ciclo de viver na matéria, depois vive no espírito, depois vive na matéria, depois vive no espírito. São ciclos, né? E quando a pessoa não precisa mais voltar para a matéria, ela pode viver só no plano espiritual. Pode voltar se ela quiser ajudar os outros aqui, mas ela pode viver só no plano espiritual, e é um ciclo. E daí ela vai evoluindo, vai indo para outras dimensões, passando por ciclos e outros ciclos. O tempo, ele também é uma referência. Sendo que estudando história, a gente pode classificar o que aconteceu no passado, em que ano que foi, como é que então as coisas foram evoluindo, né? Porém, o fato de no plano espiritual as pessoas poderem viajar no tempo, elas não trabalham a paciência no plano espiritual, mas é uma coisa que a gente pode trabalhar aqui no mundo físico. A gente vive eternamente o presente. E o tempo, ele depende da elevação do espírito para passar rápido. No plano espiritual inferior, os seres que vivem lá, eles não veem o tempo passar. Então, é um lugar de sofrimento. Então, eles veem que o sofrimento dele é interminável. Eles não veem que o sofrimento um dia deles vai acabar. O André Luiz, quando ele foi resgatado, e ele perguntou quanto tempo que ele passou no plano espiritual, ele não tinha noção de quanto tempo que ele passou no plano espiritual. Se eu não me engano, foi 8 ou 5 anos, mas ele não teve essa noção que ele ficou esse tempo todo no plano espiritual inferior, porque lá embaixo eles não sentem o tempo passar. E os seres que são reencarnantes, né, que precisam reencarnar para evoluir também, que estão nesse processo chama de roda do Sansara, né, que vai para o plano espiritual, vai para o plano físico, vai para o plano espiritual, vai para o plano físico. Eles percebem o tempo mais ou menos como a gente, né? Dizem que é 7 vezes mais rápido o tempo passa para eles, né? Mas eu não sei de onde vem essa informação, mas acho que para os espíritos muito evoluídos, o tempo passa como um sopro, muito rápido. Alguns espíritos iluminados, né, eles falam que eles têm eternidade pela frente, que eles não se preocupam com a passagem do tempo. O tempo, ele existe e ele sempre vai existir, porque é no tempo que a gente evolui. A gente começa em épocas anteriores e vamos evoluindo com o passar do tempo, né? Mediante o nosso esforço que a gente faz para evoluir, tomando decisões certas, as melhores decisões, a gente vai evoluindo. E a evolução é eterna. E o tempo é uma qualidade de Deus. Então, o tempo sempre vai existir e a gente sempre vai evoluir pela eternidade, cada vez estando melhor, melhor e melhor. Então a gente pode afirmar que a evolução e o tempo, eles são eternos. Tudo é energia, né? O universo físico é energia em forma muito densa, muito dura, né? E nos planos espirituais, cada plano mais elevado, ele vai se tornando menos denso, né? Ele vai se tornando mais leve, muito mais leve. Mas a energia, ela nunca deixa de existir, ela sempre existe. Seja de forma mais condensada ou não. É como dizem na ciência, né? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, porque a energia se transforma, né? A energia não se perde, ela se transforma. A energia, ela é eterna. Então, ela se modifica com o tempo, mas não deixa de existir. E a energia, sendo que ela sempre existe, ela não sofre a ação do tempo também. Ela se modifica durante o tempo, mas ela não
não se acaba com o passar do tempo, não se destrói por causa do tempo. É baseado nisso que a psicologia transpessoal, que é uma ciência, ela diz que a consciência ela é energia, tudo é energia, né? Então nossa consciência também é energia. E a energia ela nunca se acaba. Então, consequentemente, a nossa consciência, que é energia, ela nunca se acaba também. Então a vida existe sempre. E assim a gente afirma uma coisa muito interessante, que as pessoas no plano espiritual elas não envelhecem, não se decompõem. Então o tempo não afeta o plano espiritual, porque ele é feito de energia. A eternidade ela não subjuga a passagem do tempo. E os espíritos não sofrem a ação do tempo.